Antes do Éden ser plantado, antes mesmo de Adão abrir os olhos pela primeira vez, algo já havia acontecido. Uma guerra invisível, uma queda silenciosa, uma expulsão que mudou os rumos da eternidade. Ele estava lá, entre as pedras afogueadas, adornado de glória, com uma posição tão elevada que poucos ousariam imaginar sua ruína. Mas caiu. E entre essa queda e a aparição da serpente no jardim, existe um silêncio que grita. O que Lúcifer fez nesse intervalo? Onde esteve? O que tramou? O que corrompeu? Há marcas no mundo visível que apontam para esse período esquecido. Fragmentos de uma história que poucos ousam explorar. Muito antes de o homem ser formado do pó da terra, um ser de esplendor incomparável caminhava entre as pedras afogueadas no monte de Deus. Lúcifer, descrito em Ezequiel capítulo 28, do versículo 13 ao 17, era adornado com pedras preciosas e possuía um brilho que refletia a glória de quem o criou. Ele não apenas era belo, era também sábio e possuía uma posição de grande autoridade entre os seres celestiais. Mas dentro dele nasceu algo que nem os anjos esperavam: a soberba. A perfeição se corrompeu pelo orgulho, e o coração que um dia exaltava o Criador passou a cobiçar o trono divino. Lúcifer desejou subir acima das estrelas de Deus e estabelecer seu trono no monte da congregação, como revela Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Essa ambição não nasceu de um impulso momentâneo, mas foi cultivada, alimentada pelo fascínio de ser adorado. Ele queria para si a glória que pertence unicamente ao Altíssimo. Ao invés de guardar a criação com zelo, passou a conspirar contra ela. O querubim que um dia protegia, agora planejava dominar. A rebelião, inicialmente silenciosa, se transformou numa guerra que manchou os céus com o peso da desobediência. Sua expulsão não foi apenas uma remoção física, mas uma desconexão espiritual e eterna da presença de Deus. Ele foi lançado fora como um profanador, e sua queda foi tão profunda quanto sua exaltação havia sido elevada. A glória que o revestia se tornou trevas, e sua sabedoria foi contaminada por astúcia. A partir daquele momento, ele deixou de ser portador de luz e tornou-se adversário, o acusador, o enganador. A ruína de Lúcifer não foi apenas uma queda de status, mas a destruição de sua essência. A natureza da sua queda também revela algo importante sobre o caráter de Deus. Mesmo os seres mais exaltados não estão acima da justiça divina. A santidade do Criador não tolera rebelião, e o céu não é lugar para orgulho. A reação divina foi imediata e irrevogável. No instante em que o pecado foi achado no coração de Lúcifer, ele perdeu seu lugar. E mesmo cercado por esplendor e autoridade, sua ambição revelou a fragilidade de quem se afasta da submissão ao Senhor. Mas a história do inimigo não terminou na queda. Expulso do Monte Santo, ele não desapareceu. Restava-lhe agora uma nova motivação: destruir tudo o que Deus amava. Seu rancor não mirava mais apenas o trono divino, mas se voltaria para a criação terrena que em breve surgiria. Nesse intervalo entre a sua queda e a criação do homem, ele passou a agir nos bastidores da história, preparando-se para o momento em que poderia semear dúvida, orgulho e destruição nos que carregassem a imagem do Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 2, descreve um cenário enigmático. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Muitos estudiosos enxergam nesse versículo mais do que um relato geológico. Veem nele os ecos de uma catástrofe cósmica. A terra, que poderia ter sido criada em perfeição, surge inicialmente coberta por escuridão, como um palco que testemunhou as consequências da rebelião celestial. As trevas não são meramente ausência de luz, mas indicam a presença do caos espiritual instaurado após a queda. A
A queda de Lúcifer não se limitou ao céu. Suas implicações ressoaram na ordem natural. O universo, criado em harmonia, foi abalado pela desobediência daquele que ousou desafiar o Criador. A Terra, agora desordenada, pode ter se tornado um reflexo físico de um distúrbio espiritual. É como se o próprio planeta carregasse as cicatrizes da guerra invisível que havia sido travada nos céus. A presença do abismo e das águas profundas nesse estágio inicial da criação sugere um estado de suspensão, de espera, como se algo grandioso estivesse para ser restaurado ou refeito. Esse intervalo misterioso entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, levanta questões que desafiam até os mais experientes intérpretes das Escrituras. Alguns teólogos enxergam ali uma lacuna temporal, onde a Terra poderia ter passado por um juízo anterior à criação do homem. Se for esse o caso, essa vazio e forma desorganizada não seria o início, mas uma consequência. O mundo como o conhecemos hoje talvez tenha nascido de um recomeço, de um ato de misericórdia após uma grande devastação espiritual provocada pelo pecado original de Lúcifer. Dentro desse cenário de caos, Deus não estava ausente. O texto afirma que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso nos mostra que, mesmo em meio às trevas mais densas, a presença divina se move com intenção e poder. O Espírito pairando é uma imagem de esperança, de restauração iminente. Há uma promessa embutida ali. Por mais que o mal tenha tentado corromper a criação, Deus não deixou que o caos tivesse a palavra final. Ele observa, intervém e transforma. Portanto, antes do Éden florescer em sua beleza, houve uma terra em sombras, talvez contaminada por ecos de rebelião. E Lúcifer, já decaído, observava esse novo mover do Criador com atenção. O palco estava sendo preparado e ele sabia que a próxima criação de Deus, o homem, carregaria algo que ele perdera para sempre. Comunhão direta com o Altíssimo. O ressentimento crescia e o caos que o precedeu serviu apenas como o pano de fundo para a estratégia que estava por vir. A queda de Lúcifer não foi um ato solitário. Ao se rebelar contra Deus, ele seduziu com suas palavras e promessas uma fração significativa dos anjos celestiais. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, faz alusão a isso ao afirmar que a cauda do dragão arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu. Essa metáfora revela algo profundamente perturbador. Seres criados para servir, louvar e guardar a presença de Deus foram convencidos a se opor a ele. A rebelião se espalhou como um veneno entre as hostes celestiais. Lúcifer não usou força para corromper os anjos, mas persuasão. Ele ofereceu uma nova ordem, um suposto caminho de liberdade, onde não seria mais necessário se submeter ao governo divino. Suas palavras foram carregadas de engano e manipulação, construindo uma narrativa de injustiça onde não havia opressão. A corrupção de tantos anjos mostra o poder da sugestão e do orgulho, mesmo em um ambiente perfeito. O pecado, afinal, nasceu no coração de quem via a glória todos os dias. Esses anjos caídos não perderam suas capacidades, mas suas naturezas foram distorcidas. Eles se tornaram espíritos malignos, ativos, organizados e submetidos à liderança do agora, chamado Satanás. Judas, em seu único capítulo, versículo 6, fala de anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua própria morada, sendo reservados em prisões eternas. Isso sugere que alguns foram imediatamente julgados, enquanto outros permanecem ativos, operando nas sombras até o tempo determinado de sua condenação. Com essa aliança profana formada, Lúcifer estabeleceu o que poderíamos chamar de um reino paralelo, um sistema espiritual voltado para a destruição da criação divina.
Essa estrutura não é caótica, é estratégica. Os demônios atuam em diferentes frentes, com funções específicas e têm uma missão clara: afastar o homem de Deus, corromper tudo o que é santo e minar o plano de redenção. É uma guerra silenciosa, mas constante, e não começou no Éden. Já estava em curso desde antes do primeiro fôlego humano. Ao organizar seu exército, Lúcifer se tornou mais do que um inimigo. Tornou-se um estrategista, um imitador de tudo o que é sagrado. E esse exército, formado nas alturas e caído nas profundezas, passaria a operar em paralelo à história da humanidade. Eles não apenas testemunhariam a criação do homem, mas estariam preparados para interferir nela. O que começou como uma revolta celeste se tornou uma campanha prolongada contra o plano eterno de Deus. Muito antes do jardim do Éden ser plantado, a realidade espiritual já estava marcada por uma guerra que abalou as fundações celestiais. A rebelião de Lúcifer não foi um simples desentendimento teológico, mas um confronto direto contra a ordem e a soberania divina. Quando ele caiu, a harmonia do céu foi despedaçada, e o reflexo disso pode ter ressoado até o mundo físico. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, lemos sobre uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Essa batalha não é uma metáfora poética, mas uma revelação da luta real entre o bem e o mal. O caos que se espalhou após a queda de Lúcifer foi mais do que desorganização. Foi a instalação de uma contracriação. Onde havia luz, ele trouxe trevas. Onde reinava a paz, instaurou confusão. Onde havia propósito, semeou dúvida. O universo espiritual tornou-se campo de batalha. Esse conflito espiritual deixou vestígios, e muitos estudiosos creem que a terra sem forma e vazia, de Gênesis capítulo 1, versículo 2, representa os destroços dessa guerra inicial. Não seria absurdo imaginar que o planeta, mesmo antes de receber o homem, já havia presenciado o peso da rebelião. Dentro dessa realidade invisível, foi estabelecido um sistema de resistência ao governo de Deus. Lúcifer, agora Satanás, assumiu o papel de opositor absoluto da vontade divina. A formação do caos foi, portanto, uma tentativa de instaurar uma nova ordem, onde Deus não fosse o centro. Mesmo derrotado, o adversário buscava criar uma realidade alternativa, fundamentada em engano, orgulho e autonomia. Ele não podia criar, mas podia corromper. E ao deformar a ordem que Deus havia estabelecido, ele tentou apagar as marcas da santidade do Criador. Esse estado de confusão e desequilíbrio espiritual antecedeu a criação do homem. Quando Deus começou a dar forma ao mundo, separando luz das trevas e águas da terra seca, não estava apenas organizando matéria, estava restaurando algo que fora afetado por uma rebelião cósmica. O ato criativo divino era também um gesto de soberania. Deus reafirmava sua autoridade diante de uma criação que havia testemunhado insubordinação. E mesmo com o inimigo à espreita, Deus seguiu com seu plano, pois nada poderia deter o propósito eterno. A formação do caos, portanto, não foi um acidente, mas um estágio dentro de um grande drama cósmico. O mundo natural carregava, ainda que invisivelmente, as cicatrizes dessa guerra. E quando o Éden foi finalmente plantado, o campo de batalha foi deslocado. O que antes se dava nos céus, agora passaria a se desenvolver entre os homens. O conflito espiritual estava longe de ter terminado. Ele apenas mudava de palco. Entre o primeiro versículo de Gênesis, que afirma que Deus criou os céus e a terra, e o segundo, que descreve a terra como sem forma e vazia, existe um intervalo que tem intrigado teólogos e estudiosos há séculos. Esse silêncio entre a criação e o caos levanta a hipótese de que algo grave ocorreu entre um ato e outro. Não há menção direta a uma destruição, mas a ausência de detalhes é, por si só, uma sugestão poderosa.
Teria sido ali o momento de juízo contra a rebelião de Lúcifer? Ou um tempo de espera para uma redenção que ainda não havia se manifestado? Essa possibilidade é sustentada por passagens como Jeremias, capítulo 4, versículos 23 ao 26, que descrevem uma visão da terra como sem forma e vazia, onde não havia homem, e todas as aves do céu haviam fugido. O texto de Jeremias, embora aplicado ao juízo sobre Judá, carrega uma linguagem que ecoa o estado inicial do planeta. Isso nos convida a refletir se aquela desolação espiritual descrita em Gênesis não teria sido também resultado de uma ação punitiva divina contra os atos do querubim caído e seus seguidores. Durante esse silêncio, a presença do Espírito de Deus pairando sobre as águas revela que o Senhor não havia abandonado sua criação. O silêncio não era ausência, mas preparação. Enquanto o caos reinava, Deus estava no controle, observando, planejando, aguardando o tempo exato para restaurar e recomeçar. Em vez de apagar o mundo corrompido, ele decide reformá-lo, evidenciando sua misericórdia. Essa pausa entre o juízo e a nova criação é um vislumbre do coração de Deus, justo, mas também paciente e redentor. O silêncio entre Gênesis 1 e 2 pode ser entendido como um tempo de transição, onde o céu determinava os rumos do que ainda seria criado. Lúcifer, agora expulso, contemplava a obra de Deus com rancor. Ele sabia que a próxima criação seria especial. E cada movimento do Criador, separando luz das trevas, firmando os céus, criando os mares, era, aos olhos do inimigo, uma ameaça. Porque o Deus que o havia lançado fora agora demonstrava que sua glória não seria vencida pelo orgulho de um anjo. Essa pausa silenciosa carrega um profundo ensinamento. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está agindo. O intervalo entre o caos e a nova criação nos lembra que o mal nunca tem a última palavra. Lúcifer pode ter provocado desordem, mas Deus responde com redenção. O silêncio foi apenas o prelúdio de um novo começo. Há uma corrente de pensamento que considera a possibilidade de que Lúcifer tenha exercido algum tipo de domínio sobre reinos primitivos antes da formação do homem. Essa hipótese se baseia, em parte, na linguagem utilizada em Ezequiel, capítulo 28, onde se fala que ele estava no Éden e era ungido como querubim protetor, além de ter domínio e influência antes de ser achado em iniquidade. Isso pode indicar que ele ocupava uma posição de autoridade sobre alguma estrutura ou sistema anterior ao Éden terreno. Se havia algum tipo de ordem anterior à criação descrita em Gênesis capítulo 1, versículo 3 em diante, então é plausível considerar que Lúcifer exercia liderança em um plano criado por Deus, talvez mesmo sobre a terra primitiva. Sua queda, portanto, não teria ocorrido apenas como um ato de orgulho, mas como uma tentativa de usurpar completamente essa estrutura que lhe havia sido confiada. Ele desejava mais do que glória. Queria ser como o Altíssimo, governando com independência absoluta. A destruição desses reinos, caso tenham existido, pode ter sido o que levou a terra a se tornar sem forma e vazia, como já descrito. Isso não contradiz o texto de Gênesis, mas oferece uma perspectiva mais ampla sobre a profundidade da rebelião. Afinal, um anjo caído que apenas vaga pelas regiões celestes não representa o mesmo risco que um ser que já conheceu o domínio e agora busca reconquistá-lo por meios ilícitos. A queda de Lúcifer pode ter sido, portanto, também uma deposição de governo, um julgamento sobre um líder que abusou de sua autoridade. Essa teoria também explica o porquê de Satanás ter tanto interesse na Terra e nos seres humanos. Se ele já havia exercido algum tipo de domínio aqui, ver o homem sendo colocado como administrador da criação foi para ele um insulto pessoal.
Em vez de aceitar sua queda, ele a transformou em motivação para a vingança. A terra, que um dia pode ter sido seu domínio sob a autoridade de Deus, agora seria o campo de sua obsessão. E o homem, recém-criado, carregando a imagem divina, se tornou seu novo alvo. Essas ideias nos ajudam a entender que a batalha entre Deus e o inimigo não começou no Éden. Ela já estava em curso, enraizada em acontecimentos que precederam a criação visível. O Éden foi apenas a manifestação de uma história muito mais antiga. Com a introdução do homem, o palco se amplia, e Lúcifer, movido por memórias de glória passada e por um desejo irrefreável de reconquistar o que perdeu, intensifica sua atuação com astúcia e fúria. Após sua expulsão do céu, Lúcifer e seus anjos caídos foram lançados para uma nova realidade, distinta da glória que um dia conheceram. As Escrituras fazem menção a um local de contenção espiritual, identificado como abismo, trevas exteriores, ou mesmo prisões eternas. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, lemos que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Isso aponta para um lugar específico, preparado para conter os anjos rebeldes até o tempo determinado. Este abismo não é o inferno final descrito em Apocalipse, mas um estado espiritual de confinamento e limitação. Não se trata de um espaço físico localizado em nosso mundo, mas de uma dimensão espiritual de distanciamento da presença de Deus. Lúcifer, embora ativo no mundo, carrega consigo a realidade dessa separação. Ele não reina livremente, opera com limites impostos pelo Criador. Mesmo em sua insurgência, ele continua debaixo do governo supremo do Altíssimo. Sua atuação é permitida, mas não ilimitada. Esse espaço de exílio espiritual carrega em si a dor da perda da glória divina. Os anjos caídos não apenas deixaram o céu, mas perderam sua conexão com a fonte da luz. Onde antes havia adoração, agora existe ódio. Onde antes havia entendimento, há confusão. Eles não apenas foram destituídos de posição, mas deformados em natureza. E embora ainda possuam poder, já não têm a luz. O abismo representa o resultado último da soberba, separação, trevas e impotência diante da santidade de Deus. Dentro dessa prisão espiritual, o ódio de Lúcifer não diminuiu. Pelo contrário, se intensificou. Cada limite que lhe foi imposto alimentou seu desejo de vingança. Ele sabia que não poderia recuperar o que perdeu, mas encontrou no homem um novo alvo. O ser humano, mesmo feito do pó, possuía algo que ele nunca mais teria: o favor de Deus. E foi do meio desse abismo que ele arquitetou sua aproximação à criação divina. O exílio não o imobilizou, apenas o redirecionou. O conceito do abismo nos convida a uma reflexão mais profunda sobre os efeitos do pecado. Não se trata apenas de punição, mas de alienação total da glória de Deus. Lúcifer se tornou um exilado espiritual, um símbolo vivo da ruína que o orgulho causa. E enquanto aguarda seu destino final, ele age nas sombras, com astúcia, buscando arrastar consigo o máximo de almas possível. A prisão das trevas, longe de silenciá-lo, se tornou o centro de sua operação de engano. A queda de Lúcifer não o fez abandonar sua ambição. Desde o momento em que foi lançado fora da presença de Deus, ele começou a observar atentamente os movimentos divinos. Sabia que algo estava por vir, e quando viu a terra sendo moldada com propósito, sua atenção se voltou completamente para aquele projeto. Ao perceber que Deus preparava um ser à sua imagem, um novo plano começou a se formar. E essa estratégia não seria por meio da força, mas da sutileza. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente é descrita como mais astuta que todos os animais do campo
revelando que a atuação de Satanás seria calculada e envolvente. Durante o processo da criação, Lúcifer permaneceu na espreita. Não podia impedir o que Deus fazia, mas podia se preparar para interferir. O silêncio do texto bíblico sobre esse intervalo entre a criação da terra e a tentação no Éden não é vazio, é denso de significados. É nesse tempo oculto que o adversário observava, estudava e arquitetava. Seu plano não era destruir fisicamente o homem, mas desconectá-lo da fonte de vida. Ele sabia que, se conseguisse introduzir dúvida, orgulho e desobediência, poderia replicar no homem o mesmo veneno que o destruiu. A paciência de Lúcifer durante esse período é reveladora. Ele não agiu com pressa, mas aguardou o momento certo. Quando Eva foi criada e colocada ao lado de Adão, o cenário estava completo. A comunhão entre o homem e Deus era intensa, e isso inflamava ainda mais o ciúme do inimigo. Ele via naquele relacionamento algo que jamais poderia experimentar novamente. A estratégia, então, não seria um ataque direto, mas uma infiltração. Um sussurro, uma dúvida, uma sugestão aparentemente inocente, e tudo poderia mudar. É importante entender que essa espera não foi passiva. Lúcifer estava ativo espiritualmente, movimentando-se nas dimensões invisíveis, preparando o ambiente. Ele escolheu não aparecer como ele mesmo, pois sua verdadeira natureza causaria rejeição. Precisava de um disfarce, algo que não despertasse medo, mas curiosidade. A serpente foi escolhida, não por acaso, mas por estratégia. Um animal de aparência fascinante, ágil, dotado de uma presença hipnótica. Era o veículo ideal para a primeira investida direta contra a raça humana. Essa preparação meticulosa nos ensina algo essencial sobre a natureza do mal. Ele não se impõe de forma abrupta, mas se infiltra de forma estratégica. O pecado raramente chega com gritos, quase sempre sussurra. Lúcifer esperou, observou, e quando encontrou uma brecha, agiu. O Éden, que até então era inviolável, seria o campo de sua tentativa de revanche. E sua primeira investida não miraria o ambiente, mas a mente e o coração da criatura mais preciosa de Deus. Antes do Éden plantado na terra, havia outro Éden, um jardim celestial, descrito em Ezequiel, capítulo 28, onde Lúcifer caminhava em meio às pedras afogueadas. Esse Éden não era físico, mas espiritual, um lugar de comunhão plena, glória e adoração. Ali, Lúcifer experimentou a intimidade com Deus em um nível que nenhum ser humano jamais conheceu antes da queda. Ele foi vestido com pedras preciosas, posto como querubim da guarda e colocado em posição de extrema honra. Era o ápice da criação angelical. Mas ali mesmo, nesse Éden celestial, nasceu a iniquidade. O Éden terreno, por sua vez, foi criado com base na perfeição divina, mas adaptado à existência humana. Era um reflexo do céu, um espaço onde Deus se relacionava diretamente com o homem, caminhando no jardim na viração do dia, como relata Gênesis capítulo 3, versículo 8. Era um ambiente de pureza, beleza e harmonia, um santuário de comunhão. Mas ao mesmo tempo era o novo palco onde a antiga guerra espiritual se manifestaria de forma visível. O Jardim da Terra se tornou o centro do conflito entre dois reinos. Lúcifer conhecia bem a ideia de um Éden. Ele havia vivido isso antes. Ver o homem ocupar agora esse novo jardim foi para ele mais do que uma afronta. Foi um lembrete cruel de sua perda. A presença de Deus no Éden terrestre era um eco da glória que ele abandonou. E isso reacendeu seu desejo de destruir o que Deus estava formando. Não era apenas inveja, era uma tentativa de sabotar a ordem divina desde a raiz. O Éden celestial foi o palco da sua queda. O Éden terrestre seria o palco da sua vingança. Essa duplicidade entre os dois jardins mostra como Deus sempre teve a intenção de se relacionar com suas criaturas em ambientes de beleza e santidade.
e também revela que o inimigo sempre buscará corromper esses ambientes. O Éden da Terra foi cuidadosamente preparado por Deus, mas não estava fora do alcance da tentação. Mesmo em um lugar onde tudo era bom, a escolha do homem ainda seria testada. A presença do inimigo não anulava a perfeição do jardim, mas expunha a liberdade do homem de obedecer ou não. A conexão entre esses dois Édens é profunda. O que foi perdido no Éden celestial por Lúcifer, Deus quis restaurar no Éden, terreno através do homem. O Criador não desistiu de estabelecer um lugar de habitação com sua criação. E ainda que o inimigo tenha interferido, a intenção divina prevalece. O Éden não era o fim da história, era apenas o início de um plano muito maior, onde a glória de Deus seria manifestada até mesmo sobre o caos provocado pelo orgulho de um anjo caído. A criação do homem representou um ponto de virada na história do universo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus declara: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Essa decisão divina não foi apenas um ato criativo, mas uma revelação de intenções profundas. O homem não foi feito como os anjos, nem como os demais elementos da criação. Ele foi moldado à imagem do próprio Deus, com atributos espirituais que o conectavam diretamente ao Criador. E essa semelhança divina no ser humano despertou em Lúcifer uma inveja ardente, pois ele percebia que Deus confiava ao homem uma posição que ele mesmo perdera. O adversário viu no homem algo que já não podia mais alcançar: a comunhão. Enquanto ele e seus anjos estavam condenados ao abismo, o ser humano caminhava com Deus em liberdade, conversava com ele, desfrutava de sua presença sem barreiras. Isso foi, para Lúcifer, intolerável. A inveja não era apenas pelo lugar de autoridade que o homem passava a ocupar na terra, mas pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Ver uma criatura feita do pó da terra, mas exaltada ao ponto de receber sopro divino, era uma afronta à sua vaidade ferida. Essa inveja rapidamente se transformou em estratégia. Satanás não precisava destruir o homem fisicamente, bastava interromper sua conexão com Deus. Ele sabia que, se conseguisse inserir uma brecha espiritual, uma escolha errada, um ato de desobediência, ele poderia separar o homem da fonte de sua força. O objetivo era claro: replicar no Éden o mesmo processo que o corrompeu nos céus, do orgulho à queda, da desobediência à ruína. O plano do inimigo era corromper a imagem de Deus no homem, desfigurando-a com o pecado. A entrada do pecado no mundo não começou com um ataque frontal, mas com uma sugestão. Satanás sabia que a chave para alcançar o coração humano era minar sua confiança na palavra de Deus. Quando o homem duvida do caráter de Deus, ele se torna vulnerável. O inimigo, portanto, esperou o momento certo, observou, analisou e, quando percebeu a fragilidade emocional de Eva diante da árvore, lançou a sua semente de engano. Tudo isso foi cuidadosamente arquitetado. Não foi um ato impulsivo, mas uma ação cirúrgica, fruto de profunda observação espiritual. Ao compreender que o homem era o novo representante da autoridade divina na terra, Lúcifer passou a vê-lo como alvo principal. Toda sua ação futura se basearia em distorcer, destruir ou desviar essa criatura feita à imagem de Deus. A chegada do homem não apenas desencadeou a inveja do inimigo, mas também ativou uma guerra espiritual que se estenderia por todas as eras. E o Éden, inicialmente um jardim de delícias, se tornaria o primeiro campo visível dessa batalha milenar. Quando chegou o momento de agir, Lúcifer não se apresentou como um ser celestial resplandecente. Ele não apareceu como um anjo, tampouco em sua forma espiritual. Escolheu, em vez disso, a figura da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 1, destaca que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa descrição não é trivial.
Ela revela que a escolha do disfarce foi intencional. Lúcifer sabia que, para seduzir, não podia causar temor, precisava provocar fascínio. A serpente, na cultura do antigo Oriente Médio, simbolizava sabedoria, mistério e poder oculto. Era um animal de aparência elegante, movimentos hipnóticos e presença silenciosa. Ao incorporá-la, o inimigo disfarçou sua verdadeira natureza por trás de algo aparentemente inofensivo. Esse método revela a essência de sua atuação. Ele sempre se disfarça de algo familiar, algo que não assusta, mas que encanta. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, afirma que Satanás se transforma em anjo de luz, reforçando a ideia de que sua abordagem é, quase sempre, mascarada de verdade. Essa escolha também revela um ponto teológico profundo. O mal raramente se apresenta como mal. Ele se oculta sob camadas de beleza, lógica e até espiritualidade. Ao usar a serpente, Lúcifer não apenas se escondia, mas também explorava a curiosidade humana. Ele sabia que Eva, ainda em seu estado de inocência, não teria defesas emocionais ou espirituais suficientes para discernir o perigo por trás daquela voz sedutora. Era uma armadilha montada com precisão. O engano estava no tom, nas palavras cuidadosamente escolhidas, na promessa sutil embutida na conversa. Outro detalhe relevante é que a serpente, naquele estágio da criação, não representava ameaça. Ela fazia parte do ambiente do Éden, coexistia com os demais animais e não havia ainda qualquer motivo para temê-la. Lúcifer se valeu disso. Não escolheu uma criatura assustadora ou grotesca, mas algo natural, integrado ao cotidiano do jardim. Essa abordagem nos ensina que muitas vezes os maiores perigos espirituais não vêm de onde esperamos, mas de onde menos suspeitamos. O engano é mais eficaz quando não parece engano. Ao escolher a serpente, Lúcifer demonstrou sua habilidade como estrategista espiritual. Ele não atacou o homem com força, mas com astúcia. Não impôs medo, mas lançou dúvida. O sucesso do plano dependia de parecer inofensivo, e foi exatamente isso que tornou a tentação tão eficaz. Ao perceber que podia manipular a realidade usando símbolos comuns, ele estabeleceu o padrão de todas as suas ações futuras. O engano disfarçado de verdade, o veneno servido em taça dourada. A fala da serpente foi simples, mas carregada de veneno. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, ela pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Essa pergunta, sutil e aparentemente inocente, foi a primeira torção da palavra de Deus registrada na história da humanidade. Lúcifer não começou atacando diretamente a proibição divina, ele plantou dúvida sobre a bondade do Criador. Questionou a intenção por trás do mandamento, insinuando que Deus estava privando o homem de algo bom. Essa proposta foi construída com base em uma lógica maligna: fazer o homem acreditar que poderia alcançar algo melhor sem Deus. A tentação não era comer um fruto, mas se tornar como Deus. A proposta da serpente, como apresentada no versículo 5 do mesmo capítulo, foi clara. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa promessa despertou algo que Lúcifer conhecia bem: o desejo de autoexaltação. Ele replicava na mente de Eva o mesmo processo que o levou à ruína. O que está em jogo nessa proposta é a confiança. Deus havia dado liberdade plena ao homem, com apenas uma restrição. Ao insinuar que essa restrição era injusta, Lúcifer tocava o centro da relação homem-Deus, a obediência baseada na confiança. Ele sabia que se conseguisse fazer o homem desconfiar de Deus, o resto seria consequência. A dúvida é a semente da desobediência.
Quando Eva acreditou que Deus estava escondendo algo dela, seu coração começou a se afastar. O pecado começou antes do ato, começou na intenção, na crença distorcida. A proposta da serpente não foi uma imposição, mas uma oferta. Lúcifer não forçou, apenas sugeriu. E é justamente isso que torna essa narrativa tão profunda. Deus nos criou com vontade própria e é nela que o inimigo investe. Ele não pode forçar a queda de ninguém, mas trabalha incessantemente para criar o ambiente perfeito para que a escolha errada pareça lógica, legítima e até desejável. Eva não foi apenas enganada, ela foi convencida, e essa convicção foi construída sobre uma base de meias-verdades. A primeira tentação da história revela que o pecado, na maioria das vezes, se apresenta como uma promoção de liberdade. Você será como Deus não soava como rebelião, soava como evolução. E é esse o grande perigo. A proposta da serpente era mais do que uma transgressão a uma ordem divina. Era a introdução de um novo sistema de pensamento, onde o homem se colocava no centro e Deus à margem. Era o nascimento de uma mentalidade caída, que ecoaria por toda a história da humanidade. Deseja que eu continue com os próximos 3 subtemas? Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, algo invisível, mas profundamente real se rompeu. Gênesis capítulo 3, versículo 7, afirma que abriram-se então os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. A nudez, até então símbolo de inocência e liberdade, tornou-se um sinal de vergonha e separação. Essa vergonha foi o primeiro fruto visível do pecado, revelando que o vínculo espiritual entre o homem e Deus havia sido cortado. Lúcifer não apenas presenciou isso, ele arquitetou. E ao ver a obra-prima da criação mergulhar na culpa, ele experimentou aquilo que, para ele, era uma vitória momentânea. O ganho de Lúcifer não foi territorial, mas relacional. Ele sabia que não podia destruir o homem, mas conseguiu interromper sua comunhão com o Criador. Quando Deus chama Adão e ele se esconde, o cenário muda para sempre. O medo substitui a liberdade. A intimidade cede lugar à desconfiança. O inimigo tinha, enfim, conseguido introduzir no homem a mesma essência que o levou à queda, o afastamento da presença de Deus. Esse era seu objetivo desde o início, fazer com que o homem experimentasse a dor da separação que ele mesmo já conhecia. Esse rompimento também foi jurídico. O homem, ao pecar, submeteu-se a um novo Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 16, ensina que a quem vocês oferecem a si mesmos como servos para lhe obedecer, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Lúcifer tornou-se naquele instante o príncipe deste mundo, como Jesus o chamou em João capítulo 12, versículo 31. Ele ganhou domínio sobre a mente, os desejos e a trajetória espiritual da humanidade, pois o homem, ao obedecer sua voz, entregou a ele a autoridade que antes estava sob o comando de Deus. No entanto, o inimigo não ganhou tudo. Ele não conquistou o coração do Criador, tampouco eliminou o plano divino. O próprio Deus, ao proferir juízo sobre o pecado, revelou também sua promessa de redenção. O que Lúcifer pensava ser uma vitória total era, na verdade, apenas o início de uma história muito maior. A queda do homem feriu o coração de Deus, mas não o desmotivou. O Senhor decidiu agir, não para destruir, mas para resgatar. E nesse resgate, Lúcifer encontraria seu maior fracasso no futuro. O ganho real de Satanás com a queda foi a multiplicação da sua essência. Ele viu no homem caído um reflexo de sua própria rebelião, e isso lhe deu terreno fértil para expandir seu reino de engano. Mas, ao mesmo tempo, o Éden se tornou o local da primeira promessa messiânica, e isso selou o destino final do enganador. A vitória momentânea de Lúcifer carregava em si a semente da sua derrota definitiva.
O veneno que ele plantou no Éden seria, em breve, combatido por um antídoto eterno. O confronto final do capítulo 3 de Gênesis não é apenas um momento de juízo. É também um divisor de águas para toda a história espiritual da humanidade. Quando Deus se manifesta após a queda, ele não apenas busca, questiona e julga. Ele estabelece um novo cenário espiritual, onde cada personagem recebe uma sentença. E cada sentença carrega implicações profundas. A fala de Deus à serpente, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira profecia messiânica. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa sentença não é só castigo, é anúncio. Deus declara que da mulher viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Para Lúcifer, isso foi um golpe inesperado. Ele havia conseguido desviar o homem, mas agora ouvia da própria boca de Deus que, através da mesma humanidade que ele corrompeu, surgiria sua ruína. A maldição que lhe foi imposta era mais do que um limite físico. Era uma condenação espiritual que antecipava sua derrota. Ele rastejaria, mas nunca mais dominaria por completo. Adão e Eva também ouviram suas sentenças, mas mesmo nelas havia esperança. A mulher foi prometida dor, mas também maternidade. Ao homem foi imposta fadiga, mas com ela veio a responsabilidade. Ambos seriam expulsos do Éden, mas não abandonados. Deus providencia vestes para cobri-los, como descrito em Gênesis capítulo 3, versículo 21, o que aponta para o primeiro ato de redenção simbólica, a substituição de folhas por peles, exigindo derramamento de sangue. Era o início do caminho da cruz, ainda que em figura. Lúcifer, por outro lado, recebeu a revelação de que sua guerra estava longe de terminar e que ele perderia. Ele não teria paz, nem alívio, nem trégua. A partir daquele momento, a humanidade viveria em conflito constante com o mal, mas com a promessa de que a vitória viria por meio de um descendente. E essa promessa seria o fio condutor de toda a história bíblica. De Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para esse confronto final entre a semente da mulher e o inimigo que rasteja nas sombras. A sentença de Deus marcou o fim do Éden como lugar de habitação, mas deu início ao plano de restauração. Lúcifer talvez tenha se regozijado com a queda, mas agora carregava em sua consciência a certeza de que seu tempo era limitado. A profecia se tornaria seu tormento. Cada nascimento humano, cada história, cada novo passo da humanidade poderia ser o anúncio da sua derrota. Ele já não era apenas um adversário, era um condenado. Com a expulsão do homem do Éden, Lúcifer passou a atuar abertamente no mundo. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, o retrata rodeando a terra e passeando por ela, o que revela que sua atuação não cessou após o Éden, mas se intensificou. Ele se tornou o acusador, o adversário persistente da humanidade. Desde os primeiros capítulos de Gênesis até os eventos finais do Apocalipse, ele aparece como figura constante, manipulando, destruindo, corrompendo. Sua guerra, iniciada nos céus, se expandiu sobre a terra, e seu objetivo permanece separar o homem de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos a atuação do inimigo moldando sistemas, culturas e impérios. Ele incitou Caim contra Abel, corrompeu gerações com idolatria, tentou reis e profetas, e até mesmo tentou o próprio Filho de Deus no deserto. Em Mateus capítulo 4, versículo 9, oferece a Jesus todos os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Essa proposta revela que ele ainda se vê como governante, ainda almeja a adoração, ainda busca usurpar o que pertence ao Altíssimo. Seu plano nunca mudou, apenas se adaptou às eras. Contudo, em cada ação maligna, Deus preservou sua promessa.
A história bíblica é, em grande parte, a revelação da fidelidade divina em meio à atuação do mal. Lúcifer atua com liberdade limitada e cada uma de suas investidas serve, no fim, para demonstrar o poder e a justiça de Deus. O clímax dessa realidade se manifesta na cruz, onde o descendente prometido da mulher, Jesus Cristo, vence o pecado e a morte. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, lemos que Cristo, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Desde então, Lúcifer sabe que seu destino está selado. Sua derrota é certa, mas sua fúria permanece. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, afirma que ele desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse tempo, embora para nós pareça extenso, é curto diante da eternidade. Ele atua hoje como enganador, cegando mentes, distorcendo verdades, seduzindo com doutrinas mentirosas. Seu campo de batalha são as ideias, os desejos, as escolhas do coração humano. Entre o Éden e o Apocalipse, o caminho de Lúcifer é marcado por uma resistência desesperada. Ele sabe que será lançado no lago de fogo, como revela Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Mas até lá fará tudo ao seu alcance para atrasar, corromper e arrastar com ele quantos puder. Contudo, a história já foi escrita e seu fim é certo. A luz prevalecerá sobre as trevas e o Criador triunfará sobre a criatura. O plano que começou antes do tempo será consumado na eternidade. Você já refletiu sobre quantas verdades estão escondidas entre os versículos que lemos há décadas? Compartilhe nos comentários o que você descobriu hoje. Sua experiência pode despertar outros corações. Envie este vídeo para alguém que, como você, valoriza os mistérios da palavra. E se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se. Aqui, cada nova revelação pode reacender uma fé que o tempo nunca apagou.